Bom dia, meu povinho do 7º ano. E aí, como vocês foram de recesso? Uma semaninha, mas deu para dar aquela descansada, aquela relaxada na mente. Então, espero que todo mundo já tenha renovado suas forças para a gente prosseguir adiante, tá bom? Então, hoje nós nós falamos sobre os invertebrados, não é mesmo? Terminamos de falar sobre os invertebrados, fizemos avaliação sobre os invertebrados e agora nós vamos entrar nos vertebrados, tá bom? Nos cordatos. Então, vamos falar sobre os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então, hoje nós vamos falar aí sobre os peixes, acho que também vamos falar sobre os anfíbios, estou pensando ainda aqui. Mas acho que vamos falar sobre os dois mesmo para a gente dar uma avançada aí na matéria. Então, lá na página 163, tá bom? A gente começa aí a falar dos peixes. E eu escrevi para vocês aqui atrás as principais características do grupo, tá? Dos vertebrados chamados de peixes. Nós vamos ver que temos dois grupos de peixes, vamos falar sobre cada um separadamente, mas aqui eu coloquei as características gerais que todos os peixes, né, a maioria ou mais da maioria tem. A primeira aí que eu escrevi é respiração branquial. Eles respiram por brânquias, tá bom? Se você já viu sua mãe comprando um peixe, ele tem uma tampinha aqui, né? Um opérculo, que se você levantar, você vai ver um monte de negocinho tipo riscadinho, assim. São as brânquias. Então, a maioria dos peixes respiram por brânquias. E eu botei esse asterisco por quê? Porque existem os peixes que respiram pelos pulmões. Poucos, mas existem. São chamados os peixes pulmonados, que a gente também vai falar dele, tá bom? Então, a maioria respira por brânquias. Depois, falei sobre as excretas, tá? Que é, vamos dizer assim, xixi, essas coisas assim, né? Os excretas. Alguns peixes excretam amônia, outros ureia. Depende aí da classificação aí do grupo dos peixes, tá bom? Depois, sistema digestório completo de boca a ânus, tá bom? Então, sistema digestório completo. Linha lateral, que é uma linha que tem na lateral do peixe, que ela percebe as vibrações, a função dela é de percepção. Ela percebe as vibrações do ambiente. Por exemplo, tem gente que, vou tentar pegar esse peixe aqui com a mão. E aí você bota a mão na água e o peixe, ó, vai embora. O que acontece? Aquela linha lateral, ela tem essa percepção, sabe, da vibração da água. Então, o peixe já voa pro outro lado, tá bom? Então, linha lateral tem a função aí de percepção. Depois, sistema circulatório fechado e simples. Sistema circulatório fechado, nós já vimos o que é. O que é sistema circulatório fechado? Quando o sangue circula apenas dentro dos vasos sanguíneos, tá bom? Não passa pelas cavidades do corpo, não. Ele circula dentro dos vasos sanguíneos. E simples, porque ele só passa pelo coração uma vez. Nós, né, o nosso sangue, ele passa pelo coração, né, 2 vezes. Por isso que a gente chama, né, de outro nome. A gente vai chegar lá nos mamíferos. Então, sistema circulatório fechado, porque circula dentro dos vasos sanguíneos. E simples, porque passa pelo coração uma única vez. Eles têm apenas 2 cavidades no coração, que é um átrio e um ventrículo. Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, tá bom? Eles são hidrodinâmico. O que é hidrodinâmico, né? O avião, ele é aerodinâmico, porque é do ar. Como o peixe vive na água, então ele é hidrodinâmico. Ele tem o corpo perfeito para se deslocar na água. Imagine se o peixe tivesse uma cabeça quadrada, né? Para ele nadar, ia ser uma pressão, a água ia vir, né, contra ele. Ele não ia conseguir nadar tão rápido quanto se ele tivesse a cabecinha meio triangular que ele tem, né?
Então, ele é um bichinho hidrodinâmico, ele é totalmente o corpo dele projetado para cada vez mais nadar rápido, né? Não tem nada, digamos, que atrapalhe o seu movimento, tá bom? É igual os nadadores, sabe? Os nadadores, para eles serem mais rápidos na água, o que eles fazem? Eles usam aquele colã, né? Aquela roupa, né? Toda tipo de mergulhador, né? Aquele couro. Eles, quando não usam, eles se depilam todos, tiram todo o pelo do corpo para ficar mais lisinho e poder ganhar alguns milésimos de segundo aí na frente, tá bom? E por último, temos aqui, ó, os peixes, eles possuem escamas, possuem glândula de muco, que é justamente para dar essa facilidade para eles escorregarem mais rápido na água. Se você já tentou pegar um peixe aí, você vê que é difícil que ele escorrega na sua mão por causa justamente das glândulas de muco. E eles possuem nadadeiras que servem aí para sua locomoção. E uma outra coisa também muito importante que vale para os peixes, anfíbios e os répteis. Eles são ectotérmicos ou pecilotérmicos. Em algumas edições vocês vão ver o nome pecilotérmico, outro nome ectotérmico. Então, está sendo mais usado o ectotérmico. O que é ectotérmico? O corpo dele não regula a temperatura. Ele precisa de estímulos externos para regular a temperatura do corpo dele, tá bom? Nós, né, as aves e os mamíferos, somos nós somos endotérmicos, tá bom? Ou homeotérmicos. Nós regulamos a temperatura do nosso corpo. Mas como nós estamos falando dos peixes, eles são ectotérmicos, não regulam a temperatura do corpo. Beleza? Então essas são as características gerais de todo peixe. E agora nós vamos passar para os dois grupos de peixes, os osteiks e os chondrix, e a gente vai falar as características de cada um deles, tá bom? Bom, agora eu já voltei com outro quadro para vocês, já escrevi os dois grupos de peixes que nós vamos falar. Os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos, tá bom? E aqui do ladinho eu botei algumas diferenças que um tem, outro não tem, que é diferente num, que é diferente no outro. O que acontece? Nos peixes ósseos, tá bom? Os osteiks, a fecundação é externa. Eles depositam seus ovinhos na água e lá o espermatozoide vai fecundar lá o óvulo, tudo na água. Nos chondrix, né, os peixes cartilaginosos, a fecundação é interna. Eles possuem a nadadeira pélvica dele, né, é transformada numa espécie de glasper, que aí faz a fecundação ser dentro da fêmea, né? A fecundação é interna nos peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos, eles excretam amônia, é uma substância bem tóxica, tá bom? Então, eles excretam amônia e os peixes cartilaginosos excretam ureia, tá bom? É a excreta dele, cada um é um tipo aí diferente. Então, ósseo, a excreta amônia, cartilaginosos, a ureia. Aqui eu botei alguns exemplos de peixes ósseos, né? São os, digamos, os mais comuns, né? Linguado, bagre, pintado, namorado. E aqui os peixes cartilaginosos, raia, tubarão, tá? Os peixes cartilaginosos são aqueles que eles possuem cartilagens revestindo o seu corpo. São aqueles mais robustos. E a gente vai entender por quê, tá bom? Aqui eu falei o nome dos grupos. Os peixes ósseos são, né, osteiks, do grupo osteiks, e os cartilaginosos, do grupo chondrix. Aqui
que acontece? É um macete aí para vocês. Os TX e Condrix. Esse Tzinho aqui do os TX quer dizer de tem. Eles têm bexiga natatória. Bexiga natatória é um órgão, né, hidrostático que fica dentro do peixe, que auxilia o peixe na sua flutuação. Quando ele quer subir, né, ajuda ele a se mover nas profundezas aí se ele quer subir, ele vai inflar a bexiga natatória e ela vai ficar mais leve, aí ele vai subir. Se ele quer ir mais fundo, ele vai esvaziar aquela bexiga natatória, esvaziar todinho o ar que tem nela, e aí ele vai, ó, afundar. Então, os peixes ósseos se movimentam nas profundidades, né, através da sua bexiga natatória. Já os cartilaginosos, eles não possuem bexiga natatória. Eles acumulam uma espécie de óleo no fígado, que esse óleo que vai ajudá-los na flutuação, mas eles sobem e descem com o próprio esforço da sua cartilagem, das suas nadadeiras. Por isso que eles são mais robustos, né? Olha o tubarão charmoso, né? Todo fortão. Só não quero encontrar com ele, mas tudo bem. Então, o que acontece? Os ósseos têm bexiga natatória. Os cartilaginosos não têm esse acúmulo de óleo no fígado que vai ajudá-los na flutuação, no deslocamento aí, se ele quer mais fundo, se ele quer subir, tá bom? Eles não têm bexiga natatória. E aqui a gente tinha falado dos peixes pulmonados, né? A maioria dos peixes respiram por brânquias, mas existem alguns tipos de peixes ósseos que possuem pulmões rudimentares, um tipo de pulmão mais primitivo. E eles são chamados de peixes pulmonados. Ficam aqui no grupo dos peixes ósseos. Não existe peixes pulmonados no grupo dos cartilaginosos, tá bom? A maioria dos peixes, eles são ovíparos, tá? Eles colocam os seus ovos fora, né, na água mesmo, e ali acontece a fecundação. Porém, existem também peixes que são ovovivíparos e vivíparos, tá bom? Então, os ovíparos são esses, né, que colocam ovos. E aí os seus ovos ficam ali na água e acontece a fecundação ali na água e tudo mais. Os ovovivíparos, o ovo fica dentro da mamãe peixe, tá? Da fêmea. E acontece ali quando o bebê nasce, vai sair do ovo e depois vai sair da barriga. O ovo ele fica dentro do ovo, mas esse ovo está dentro da barriga, tá bom? Então, ovo vivíparo. E tem também vivíparo, como nós, né? Que acontece que eles ficam dentro da barriga da mãe. Não nascem por ovos, tá bom? Alguns exemplos de peixes que são ovovivíparos: raia, tubarão. A fecundação é interna e aí o ovo vai ficar lá dentro da barriga da mãe, tá bom? E alguns peixes vivíparos são alguns peixes pequenos, bem coloridos, que são criados em aquários. Guppy, o nome dele sim, guppy, tá? Mas a maioria, tá bom, é ovíparo, põe seus ovos e a fêmea não tem nenhum apreço, né? Cuidado com a sua prole. Eles botam os ovos ali, os filhinhos vão nascer e não sabe nem que é o filho dele, entendeu? Não é como as aves e os mamíferos que têm aquele cuidado com a prole. Então, essas foram, né, algumas características do grupo de vertebrados chamados de peixes. Falamos sobre os dois grupos, né, os dois grupos principais. Anotem essas características que são super importantes
para diferenciar aí os ósseos dos cartilaginosos, tá bom? Os ósseos, fecundação externa, os cartilaginosos, fecundação interna. Um tem bexiga natatória, o outro não, desce e sobe com a força do próprio esforço, por esse acúmulo aí de óleo no fígado, tá bom? Um excreta amônia, outro excreta ureia. Então, existem aí diferenças que dá pra gente aí for escrevendo e botando na mente e a gente não vai errar, tá bom? Então, agora a gente vai passar aí pro grupo dos anfíbios, que também é um grupo rapidinho de ser explicado e bem fácil. Então, aguarda e espera um pouquinho. Pronto, já fizemos a nossa mágica, já saímos dos peixes, agora estamos nos anfíbios. O que significa anfíbios? Vida dupla, tá bom? Animais de vida dupla. Mas que vida dupla é essa? Eles têm uma amante? Não, gente, não é por esse lado. É que eles vivem na água e na terra, tá? Dependendo aí do seu ciclo de vida. Por exemplo, quando eles nascem na água, mas quando eles são adultos, eles vivem na terra. Por isso que a gente fala que eles têm vida dupla. Não pense em besteira, gente. Continuando, eles fazem parte do grupo dos ectotérmicos. O que são ectotérmicos? Já expliquei, gente. Acabei de explicar. Vocês já esqueceram? Ectotérmicos, eles não regulam a temperatura do corpo, tá bom? Não regulam a temperatura do corpo. Eles precisam muito estar perto da água. E da água, né? Porque eles precisam estar em ambientes úmidos ou perto de ambientes úmidos para evitar a dessecação da pele dele, para evitar que ela fique ressecada, tá bom? Então, eles precisam sempre estar perto de ambientes úmidos e eles precisam muito da água. Por quê? Porque eles se reproduzem na água. A fecundação dos anfíbios é na água, assim como dos peixes. Então, a água é muito necessária porque eles fazem a fecundação na água e colocam os seus ovos na água. Então, a água tem um papel aí primordial para os anfíbios, principalmente na primeira fase aí da vida deles, que é quando eles são, né, os girininhos e eles vivem na água, tá bom? E a respiração dos anfíbios. 3 formas: pulmonar, branquial e cutânea. Pulmonar, pelos pulmões, mas os pulmões deles ainda, né, são pulmões pequenos e por isso que eles precisam estar respirando ainda pela pele, que é respiração cutânea, tá bom? Para estar ajudando nessa respiração. Então, quando eles são adultos, eles respiram por pulmões e pela pele também, respiração cutânea. Quando eles são pequenos, tá? Eles respiram por brânquias. Porém, tem alguns adultos que também respiram por brânquias, mas a maioria respira pelo pulmão e pele. Então, quando eles são pequenos, eles respiram por brânquias, porque eles vivem na água. Quando eles são adultos, eles passam a habitar ambientes terrestres e aí respiram pelo pulmão e pela pele, beleza? Eles são ovíparos, colocam ovos, tá bom? E que mais? Sofrem metamorfose também, tá bom? Lembra que eles passam aí pela fase larval, né, ali de girino, e depois eles viram lá o sapinho lá adulto, tá bom? Então, eles sofrem metamorfose. A gente está na página 165, tá bom? E nessa página aí, vem falando, porque quando a gente fala de anfíbio, o que você pensa? Sapo, perereca e rã. Não é verdade, né? Lembra daquela música, né? Sapo, perereca e rã. O que acontece? Como a gente pode diferenciar um sapo de uma perereca e de uma rã? Será que é difícil? Dá para saber. Então, presta atenção. O sapo,
ele possui umas glândulas de veneno aqui em cima, tá bom? Perto do olhinho dele aqui, que a gente chama de glândula paratoide. Por quê? Quando o seu predador vai lá e vai morder ele aqui, aquela glândula vai soltar uma espécie, uma coisa de um gosto muito ruim para fazer me solta, não é para você me comer. Então essa glândula é uma glândula de defesa, tá bom? Então o sapo, você pode ver, vou botar a figura para vocês, ele tem umas glândulas aqui em cima na cabeça, glândulas paratoide. A perereca, ela, se você olhar para a mão dela, ela tem umas bolinhas. A gente chama de quê? Lamela adesiva, que ela serve para se grudar nas coisas, tá? E a perereca também, não, é a rã que eu ia falar, né? Mas a gente ainda tá falando da perereca? Então vamos falar da perereca. A perereca, ela tem lamela adesiva, são as diferenças, tá bom? E umas bolinhas, umas ventosinhas na ponta dos dedos. A rã, tá bom? Ela já tem uma membrana interdigital. O que é isso? É tipo aquela mão do morcego que tem uma membrana ligando um dedinho ao outro. Então, é assim. A da rã, ela tem uma membrana ligando aí, sabe, os ossinhos do seu pé, da sua mão. Então, a diferença. O sapo tem o quê? Glândula paratoide. A perereca tem lamela adesiva. E a rã, tá? Tem membrana interdigital. Então, já posso pedir na prova, né? Então, tá todo mundo sabendo. Então, meu povo, essa foi a nossa aulinha de hoje. Falamos dos peixes, falamos dos anfíbios, falamos dos grupos dos peixes. Todos os dois grupos que nós falamos são ectotérmicos, não regulam a temperatura do corpo. Todos necessitam da água, tá? Para sua reprodução. E os peixes também, né? Botam seus ovos lá. Os anfíbios colocam seus ovos na água. E mesmo adultos, os anfíbios precisam estar perto da água, precisam estar perto de ambiente úmido para não ressecar a sua pele, para não desidratar, tá bom? Então, até daqui a pouquinho a gente se encontra no Meet, a gente tira as dúvidas, faz aquele famoso exercício, tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês e qualquer dúvida, volta nesse vídeo, tá? Que não é tão sacrifício assim ficar me vendo 2, 3 vezes, né, gente? Acho que não. Então, um beijo para vocês, meu povo, e até daqui a pouquinho, tá bom?